UNAERP. Memória da Comunicação. A história viva da comunicação em Ribeirão Preto. Boa noite, ouvinte da Rádio UNAERP. Eu sou Gil Santiago, coordenador do curso de jornalismo da UNAERP. E é um prazer imenso que eu recebo hoje esse convidado de hoje, que será apresentado pela Maria Amália, né? A gente destaca que este é um projeto de memória da comunicação, é um projeto de extensão cujo objetivo é exatamente trazer os nomes que construíram a comunicação e constroem a comunicação em Ribeirão Preto, né? Um programa que é produzido pelos alunos da terceira etapa do curso de jornalismo, Ana Clara Parpinelli, Maria Amália Marques e Lucas Toniello. E para apresentar o nosso convidado de hoje, com você, Maria Amália. Boa noite, caros ouvintes. Eu sou Maria Amália Marques e hoje vamos entrevistar o radialista e jornalista Luiz Schiavone Júnior, mais conhecido como Schi, uma das figuras mais importantes da rádio de Ribeirão Preto. A entrevista segue ao vivo pelo YouTube, Twitch e Facebook da Rádio UNAERP. Luiz nasceu em 31 de dezembro de 1947, em São Carlos, onde fez seu ensino médio. Após isso, se formou em Direito aqui na UNAERP, sendo licenciado pela OAB. Além disso, Schiavone foi vereador de Ribeirão e até hoje exerce trabalhos como servidor público, como agente de administração na Câmara Municipal da cidade. Falando sobre sua carreira como comunicador, Schiavone é radialista e jornalista e atualmente conta com um programa na rádio CMN, apresentado ao lado de sua esposa, Márcia Schiavone. O programa é chamado Schi e Márcia Schiavone, que acontece de segunda a sexta às 2 horas da tarde, falando sobre os principais assuntos do momento, com notícias, previsão do tempo e o horóscopo do dia, além de interagir bastante com seu público. Iniciando a nossa rodada de perguntas, Schi, qual foi a sua primeira atividade profissional? Bem, inicialmente, boa noite, ouvintes da Rádio UNAERP, querido professor Gil Santiago, Maria Amália, Ana Clara, Lucas, Andrei, ouvintes da Rádio UNAERP. É uma grande alegria estar aqui nesta instituição de ensino que é um exemplo para todo o Brasil. Bom, como vocês falaram, nasci em São Carlos, a cidade de Sorriso, cidade do clima ideal, e meu pai, alfaiate, me colocou na escola de datilografia, porque naquele tempo era necessário ter-se o conhecimento da datilografia, o que hoje é preciso com relação ao computador. O teclado do computador é basicamente o mesmo da máquina. Isso me deu o meu primeiro emprego na ABASC, Associação Beneficente dos Alfaiates de São Carlos, e também sede da ABAESP, Associação Beneficente dos Alfaiates do Estado de São Paulo. Eu bati os recibos dos associados para pagarem as suas mensalidades, que depois eram enviadas para a nossa secretaria para o lançamento na ficha de cada um. E o rapaz que trabalhava lá, o Otávio, ele foi servir ao Exército do Brasil em Brasília. Brasília tinha acabado de ser inaugurada, então vagou lá um lugar e meu pai, que sempre ensinou os filhos a trabalhar desde o começo, e bendigo meu querido e amado pai Luiz Schiavone, pediu para que me contratasse, então fui guindado ao posto de auxiliar de escritório da ABASC, Rua Jesuíno de Arruda, em São Carlos. Schi, como você começou na rádio, na sua história, com quantos anos você começou, como foi seu início, por que você começou na rádio? Então, nessa empresa, nessa entidade, melhor dizendo, nessa associação onde trabalhava, existia um time de futebol de salão da ABASC. E um dos jogadores era o Luiz Eduardo, aliás, grande colega nosso hoje do rádio aqui da imprensa de Ribeirão Preto, Luiz Eduardo de Arruda Rebouças. Ele é conhecido como Dudu Sabe Tudo. Eu digo Dudu Sabe Tudo e um pouco mais. E eu fazia a apresentação das brincadeiras dançantes. Aquele era o tempo da brincadeira dançante. O Gil deve se lembrar, vocês são mais jovens. Então eram discos que eram tocados e a gente dançava no salão da ABASC, muito bonito. E no encerramento havia um microfone Philips, o primeiro microfone que eu falei, um microfone Philips holandês, e eu encerrava
agradecendo a presença de todos, a Brincadeira Dançante. Estaremos de volta no próximo domingo. Uma boa noite a todos, muito obrigado e tal. E o meu chefe, Alberto Ivo de Medeiros, que depois foi secretário lá do Turismo em São Carlos, grande companheiro, tinha uma lambreta belíssima. Naquele tempo, quem tinha lambreta era um máximo, não é? Era grandona mesmo. O Alberto Ivo de Medeiros, Albertinho, como era conhecido, meu chefe, me ouviu e disse ao Luiz Eduardo, porque o Luiz Eduardo já fazia um trabalho na Rádio Progresso: leva esse menino para a Rádio Progresso. Então eu fui. Eu tinha 14 anos e, graças a Deus, o jornalista Pedro Euclides gostou da minha voz e ele fazia um comentário esportivo na hora do almoço. Então era o comentário de Pedro Euclides na voz de Luiz Schiavone Júnior, aos 14 anos. Era uma glória começar em rádio, que era muito difícil. Era o tempo ainda, hoje, o dos quilociclos, né? Hoje nós usamos kilohertz, né? Porque um hertz é uma frequência, não é verdade? Heinrich Hertz, que descobriu o eletromagnetismo, a projeção das ondas eletromagnéticas. Mas antigamente era Rádio Progresso, 1440 quilociclos, EYR 215, pelo Progresso de São Carlos. Aí eu fiz esse comentário, fazia esse comentário e comecei a fazer também um programa Música e Esporte enquanto você aguarda o futebol. Depois me transferi para a Rádio São Carlos EYA6, uma das primeiras emissoras do Brasil. Aqui em Ribeirão nós temos a antiga PRA7, a Clube, não é verdade? Foi a quinta emissora, apesar de ter o 7 no prefixo, ela foi a quinta a ser instalada. E a ZYA6, vejam vocês que os prefixos geralmente hoje tem ZYR, ZYK, como hoje a rádio onde nós trabalhamos é a ZYK 642 AM. É a Rádio Renascença, a Rádio CMN, não é verdade? Mas naquele tempo era ZYA6 e Rádio Progresso ZYR 215 em São Carlos, onde eu trabalhei, e depois vim para Ribeirão Preto para estudar. Que anos que nós estamos falando? O senhor disse qual é o ano exatamente desse início? 62, tanto é que lhe ofereci um cartãozinho com os meus 60 anos de rádio. Tenho 3 anos de rádio em São Carlos e tenho 57 anos de rádio em Ribeirão Preto. Na apresentação, foi falado que eu ainda presto serviço como agente de administração. Eu tive que me aposentar no último dia do ano, aliás, dia do meu aniversário, dia de São Silvestre, porque a lei não permite que maiores de 75 anos fiquem no trabalho, no serviço público. Então, trabalhei na Progresso e na São Carlos e vim para Ribeirão Preto e precisava me manter aqui. A família é muito grande, meu pai ficou doente muito tempo e eu, mais uma vez, me vali do rádio para ganhar o meu pão, para pagar o cursinho, fiz o César Lattes e começar a minha vida radiofônica. Isto foi aqui em Ribeirão Preto em novembro de 1965. Fiz a minha visita no dia 6, fiz meu teste lá na General Osório 331, segundo andar, edifício Salvador Neves, onde era 79. O José Júlio da Costa e Silva, delegado do Sindicato dos Radialistas, trabalhadores em empresas de radiodifusão e televisão do Estado de São Paulo, foi o técnico. Eu li uma tripa de notícias que eram recebidas pelo telégrafo, código Morse, pelo Jaime Stulano, e ele gostou muito. Aí me levou para a sala do senhor Otávio Souza Silveira, a quem devo muito também, considero um verdadeiro pai. Era o timoneiro, comandante da 79, a grande 79, Rádio Ribeirão Preto, e disse: contrate esse menino. Aí eu comecei em 10 de novembro, mas o meu registro mesmo, eu tenho a folha, inclusive, do ponto, 1º de dezembro de 1965, aqui nesta abençoada cidade de São Sebastião do Ribeirão Preto. Quando você chegou em Ribeirão Preto, quais foram as principais mudanças com o estilo de São Carlos aqui em Ribeirão? Como o senhor se sentiu aqui? Bom, o rádio em São Carlos é um rádio de alta qualidade. Só que, por ser muito jovem, nós não éramos
contratados com registro e tudo mais. A gente ganhava por hora. Só que, por exemplo, num domingo tinha transmissão de futebol. Naquele tempo as comunicações eram muito mais difíceis, as linhas caíam e tal. Então nós tínhamos que ficar ali, não no plantão da rádio, de plantão, esperando. Se acontecesse uma queda de energia, interrompesse a transmissão, nós teríamos que entrar para dizer: olha, meus amigos, essa é a Rádio São Carlos que está transmitindo em tantos kilohertz ou quilociclos, e daqui a pouco voltaremos com o futebol, ou já tivemos o jogo encerrado, enfim, a gente teria que ficar ali. Mas nós não ganhávamos isso. Agora, se eu entrasse no microfone às 6 e fosse até às 9, eles contavam 3 horas de locução por dia. A minha alegria foi chegar na 79, na Rádio Ribeirão Preto, e após o meu teste foi contratado com um salário mínimo, meu primeiro registro profissional em carteira. Uma grande diferença do rádio, mas na estrutura o rádio de Ribeirão Preto superior ao rádio de São Carlos, inclusive no número de emissoras. Tinha a 79, tinha a Clube, a PRA7, a Cultura, que era líder. Eu vim com uma carta de apresentação, inclusive para o Jovino Campos, que era da Rádio Cultura, que funcionava ali onde hoje é o centro administrativo da prefeitura, onde foi a Caixa Econômica, onde foi a CETERP, na Rua Américo Brasiliense. Mas como era muito cedo, o Jovino não estava, eu fui tomar um café ali no Lanches Árabe, ao lado da Única, que tem o famoso café da Única, e existia ali o Lanches Árabe. Comi um quibe e tal, tomei um café, pedi a lista telefônica para ver os endereços das emissoras. E aí fiz o meu roteiro, estive na 79, ela falou: olha, o rapaz vem aí, o senhor vem aí ao meio-dia. Fui na Brasiliense, que era na Saldanha Marinho, não precisavam de ninguém. Estive na PRA7, que era gerenciada pelo Pedro Giacomini, famoso locutor de rádio. O tempo é fogo na hora do jogo. A rádio estava sob o domínio dos Mormons. E ele gostou muito da carta, gostou de mim e tal, mas falou: meu filho, nós tínhamos acabado de contratar, nós contratamos, e realmente na Praça 15 tinha faixas, Silveira Lima, Iris Mendes Ribeiro, José Carlos Caparelli estreando na PRA7. E eles saíram de onde? Da 79. Então ele falou: olha, a 79 está precisando. Eu não falei para ele que já tinha estado lá, mas também não teria problema nenhum. Mas eu agradeci e realmente, mais ou menos ao meio-dia, eu voltei lá na 79, subi os 2 lances de escadas na General Osório 331, edifício Salvador Neves, fiz o meu teste, fui aprovado e comecei. E qual que foi o primeiro programa? Como que você começou na 79? Comecei fazendo, Gil, a 79 Informa. A abertura do noticiário era feita pelo Antônio Pimentel, um dos maiores locutores do Brasil. Depois fiz a Vovó e a Valsa, fiz Brincando com a Música ao tempo de Luiz Adolfo Pêssego, e fiz Atualidades em Desfile, 7 anos com o Dr. Ney Matter. Uma experiência maravilhosa. Pesquisa e Schiavone, cada um de um lado do microfone, e naquele tempo não tinha programa redigido. Havia, por exemplo, uma sociedade auxiliadora, a Sociedade Amiga dos Pobres, perdão. Existe até hoje na Castro Alves, fui inclusive diretor dela há um bom tempo. O Dr. Ney Matter, ele jogava assim o ofício redigido, né? Ilustríssimo senhor diretor, e nós tínhamos que fazer a notícia de improviso. Pegava o papel na mão. A Sociedade Amiga dos Pobres está comunicando que atendeu 400 pessoas com uma substanciosa sopa, entendeu? Então isso deu um traquejo muito grande na locução. Um improviso, porque e o Dr. Ney Matter até nos ensinou até a ler de ponta cabeça. Ele lia, a escrita estava ali, ele lia de ponta cabeça. Então foi um templo maravilhoso. Me deu uma gramática normativa de Rocha Lima, quer dizer, a preocupação com o bom desempenho no rádio, a pronúncia correta, o bom português. E depois fiz programas, porque o José Maria Pizarro, um dos grandes nomes do rádio, foi embora, e seu Otávio me deu vários programas. O senhor comentou sobre o seu primeiro programa. Com quanto tempo você ficou nele? Quantos anos durou esse programa? Praticamente a minha vida toda na 79. Eram 5 edições, 8h20,
8h20, 10h20, 13h55, 15h55 e 18h05. Fiz outros programas, muitos programas. Era o locutor com o maior número de programas da 79. Inclusive, fui designado locutor-chefe pelo cargo 17 anos na Rádio Ribeirão Preto. E depois, na segunda passagem, inclusive quando me aposentei na década 90, lá na 79, era coordenador geral, fui coordenador geral durante 5 anos. E os companheiros de microfone? Quem era a equipe da 79 nesse período aí? Bom, quando chegamos a 79, tinha contratado o Ivo de Almeida, narrador de futebol. Bom locutor, só que depois gostava muito de um aperitivo, então ele conquistou a cidade, mas infelizmente se perdeu. Adilson Machado veio de Franca, fazia o telefone pedindo bis, lembra-se? Era às 13 horas, telefone pedindo bis. Apresentava-se um hall de músicas, uma seleção de músicas, e os ouvintes depois ligavam. Olha, eu quero ouvir aquela do Roberto Carlos, eu quero com Nelson Gonçalves e tal. E tinha o Mário Antônio de Sertãozinho. Quem que é de Sertãozinho mesmo? É o Lucas, né? Lucas. O Mário Antônio veio de Sertãozinho e ele apresentava um programa chamado Boliche Musical. Mas não teve realmente muito tempo e, como disse, era Luiz Adolfo Pesco, um dos grandes nomes da 79. Agora, no rádio tinha Coraúce Neto na Cultura, né? J. Besquise estava conosco, Adalberto Valadão, Carlos Orlandi, Miguel Liporassi. Estou falando demais? Não, tá ótimo. Essa história aí é que nós queremos ouvir. São fatos como esses que pouquíssimas pessoas detêm essa informação. Depois... Aliás, uma memória muito privilegiada. Obrigado. Depois vieram Valdice Marcel. Você deve ter ouvido falar dele. Ouvi falar. Valdice Marcel, o nome correto dele era Valdice Spagnu. Ele adotou o Marcel porque tinha o Marçal na Rádio Bandeirantes. Um extraordinário locutor. Tinha o Discotela, fazia programa de músicas de cinema, foi diretor do Educandário e faleceu no Rio de Janeiro afogado ao tentar salvar um dos garotos que ele estava levando para passear no Rio de Janeiro. Era um tremendo locutor. Foi ele que pela primeira vez me chamou de esqui. Eu ia com a perua da Boa Compra, uma loja de tecidos aqui de Ribeirão Preto, do Darcy Paulino Luca, dirigida pelo Zezinho de Francesco, que eu falava que era o Fittipaldi da Boa Compra, que o Fittipaldi tinha acabado de conquistar o primeiro título da Fórmula 1. Aí o Valdice falava, a perua está girando pela cidade e nós vamos então chamar a perua Boa Compra para entrar em contato conosco. A gente gravava, é claro, mas eu fazia como se estivesse ao vivo. Alô, esqui! Então ficou esse esqui para até hoje. O Walker Blas Canonice, um dos maiores locutores do Brasil, veio de Catanduva e fez muitos programas. A repórter policial era o Morandini, fez o Larga Brasa. José Wilson Toni fomos nós que lançamos. Ele já estava no rádio na 79, de grande valor, mas quem o lançou como repórter policial fomos nós, seu Otávio, gerente, e eu, locutor-chefe. O Tony deslanchou, chegou até a secretário de Estado e fez muito sucesso, merecidamente. E esses companheiros, veio até a gente de Araraquara para fazer o jornal, que era difícil contratar locutores para o Jornal da Noite. Eu me lembro de Mário Antônio veio de Araraquara. Grandes locutores, Miguel Liporassi no esporte, Vitor Flores, Jaime Stulano narrando o jogo, Alfredo Gonçalves Salvador também recebendo notícias pelo telégrafo, como Jaime Stulano. Técnicos de som, Pedro Gilberto Fabiani, o mais laureado, que ele ganhou muitos prêmios como técnico. José Júlio da Costa e Silva, que foi o primeiro delegado do sindicato aqui em Ribeirão Preto e depois passou esse cargo para o Washington Luiz Perim. Queridos companheiros da 79. Em um período em que a 79... Domingos Isaac, que era o vice-prefeito também. Em um período em que a 79... Era líder de audiência. Líder de audiência e com vamos dizer assim, trouxe uma aproximação muito maior com a população, não foi? Porque a PRA7, Gil e amigos, Maria Amália, Ana Clara, Lucas, Andrei e ouvintes, a PRA7 era uma emissora de alto gabarito.
O prédio que o Bueno fez para a PRS-7, nem a Rádio Nacional do Rio de Janeiro tinha. Palácio do Rádio. Palácio do Rádio, perfeito. Era uma organização maravilhosa. Então, tinha clube de debates, programas de alto nível, de auditório, tudo. Só que era uma rádio um pouco mais elitizada. E a 79 entrou como uma rádio popular, atendendo o povo, inclusive com o programa da Ave Maria, as campanhas filantrópicas da 79, que eu apresentei, que era apresentado pelo Domingos Isaac, e acabei apresentando o programa da Ave Maria. Fiquei tão conhecido que fui eleito o vereador mais votado do primeiro centenário da Câmara, até hoje uma das maiores votações, se não a maior, quase 10% do colégio eleitoral. Apesar de ainda de ter muitos votos anulados por causa do meu nome, que é um nome italiano começado com S, CH, tem som de QU, mas fui o mais votado, graças a Deus. Bom, isso que dentro dessa história que o senhor contou pra gente agora, qual é o momento, a lembrança que mais te marcou, que você, tipo, quando você lembra disso, você vem uma memória na sua cabeça? Qual é a memória que mais te marcou nessa emissora? Bom, tivemos muitos momentos. Por exemplo, tenho 3 troféus Gavino Virdes, que dá nome ao ginásio Gavino Virdes da Cava do Bosque. Um deles foi entregue pelo Paulo Figueiredo e pelo ator da Globo. Meu Deus, foi no troféu Gavino Virdes. Recebemos pessoalmente ali. E ganhamos troféus, menções no rádio, até música clássica nós apresentávamos. Foi muito bom. Uma das coisas marcantes também foi quando o Moraes Neto faleceu. Foi o diretor comercial que fez o teste comigo. O Moraes Neto tinha apelido de Tabacão, uma pessoa maravilhosa. Uma vez atrasei no programa, ele me puxou a orelha, me chamava de Nenê, porque eu era muito jovem. E o Moraes Neto acabou falecendo. E o SESC, Serviço Social do Comércio, fez um torneio de futebol entre as emissoras. Essa foi uma das grandes alegrias ligadas ao rádio, porque nós ganhamos o torneio invicto, sem ponto perdido. Eu marquei um dos 3 gols da vitória sobre a PRS-7. E o Valdício Marcel, muito, muito divertido, quando nós marcamos o gol lá da vitória, ele pegou o cabelinho que era saído do acetato, porque antigamente as propagandas eram gravadas em acetato, cortadas com uma agulha de safira, de diamante, sei lá, e ia sulcando o disco, e saindo aquele cabelinho preto. Aquilo pegava fogo instantaneamente, que é acetato. Então, quando saiu o gol, ele acendeu um monte daqueles cabelinhos pretos do acetato atrás do gol da PRS-7. E o troféu tem o nome de Moraes Neto, por isso a grande alegria de ter vencido o troféu em homenagem àquele que começou comigo no rádio. Tem uma mensagem, recebemos uma mensagem de Gustavo Xavier, que mandou um abraço aqui pra gente. O querido Vou Gustavo. ler o comentário dele, que é um comentário muito bom. Grande homem, caráter pessoa pública de nossa cidade. Abraços de Gustavo Mara e Sebastião Xavier. E, logicamente, abraços ao grande professor Gil Santos, acompanhando a história dessa grande fera na rádio. Muito obrigado. Gustavo Xavier é filho do Sebastião Xavier, foi vereador muito tempo em Ribeirão Preto, trabalhou no Hospital das Clínicas e um dos maiores radialistas de Ribeirão Preto, Sebastião Xavier. E o Gustavo faz notícias esportivas, é um talento também do rádio. Agradeço a sua bondade, Gustavo. Você é grande amigo, meu irmão do coração, garoto. Um abraço, hein? Um abraço ao Xaxá e a sua mãe também. Uma correção seria Gil Santiago. Aqui acho que no comentário teve uma mudança por conta do corretor, seria Gil Santiago. Não tem problema. Estamos aqui. Famoso Gil Santiago. Estamos aqui. Professor Gil Santiago, que aliás foi aluno dos cursos de radialismo que eu fiz no SENAC. Foram os primeiros cursos de radialismo para oficializar o registro profissional. Eu não falo que eu dei aulas, eu montei 5 apostilas e foram os primeiros cursos, creio, dos primeiros cursos do Brasil, aqui em Ribeirão, fiz em São Carlos também. Grandes nomes do rádio
fizeram o curso. O Gil já era universitário, nem precisaria estar ali, mas teve que fazer para obter o registro profissional, porque foi uma determinação do Ministério do Trabalho, Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Radiodifusão e Televisão do Estado de São Paulo e o próprio Senac. Muito bem lembrado, no Senac. É isso aí. Para quais outras emissoras o senhor trabalhou, Esqui? Assim, qual é a mais importante assim para você, as que mais marcaram a sua carreira? Sem menosprezo à rádio onde hoje estou trabalhando com a Márcia, a CMN, Renascença, nós nos conhecemos aqui na UNAERP, quando a rádio funcionava ali no Bloco F, e nos casamos em 1986, entrei aqui em 85, lembro da passagem ao mundo espiritual de Tancredo Neves, eu fazia a redação das notícias, apresentava, e foi muito importante, é muito importante essa rádio para nós. Agora, a rádio onde eu comecei, que me deu o primeiro trabalho, a 79, foi realmente muito marcante. E marcante também ter inaugurado o estúdio os trabalhos da Estúdio 92 FM. Era uma rádio que apresentava músicas muito bonitas de nível, não é, com uma locução clássica, né, tipo Eldorado de São Paulo, mais ou menos, e eu fui o locutor escolhido para iniciar as transmissões. E rádio FM, vocês sabem, não fala o Brasil, eu adoro falar Brasil. Brasil, 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 coração do mundo, pátria do Evangelho, pátria amada, Brasil. Então lá estava Estúdio 92, Ribeirão Preto, São Paulo. Eu falei Brasil. E ali fora estavam todos os donos da emissora, os diretores. Eu fiz, modéstia à parte, uma bela apresentação, mas ele chegou para mim lá, o dono, falou assim, estava escrito ali Brasil? Eu falei, não, mas eu falei. Entendeu? Estúdio 92, que depois desapareceu. Trabalhei também na Conquista 2 meses. Eu sucedia Darcy Vera, que acabou sendo prefeita de Ribeirão Preto. Dei até um livro dos espíritos para ela. Ela saía às 2, eu pegava as 2 e ia até o começo da manhã. Na Rádio Conquista, Estúdio Progresso, a Rádio São Carlos, 79. Foram essas as emissoras. Nós estamos falando da Rádio CMN também. Rádio CMN, como eu acabei de falar, sem menosprezo a Rádio CMN, que é a Rádio Renascença. A Márcia fala nossa rádio mãe, não é? Nos conhecemos, nos casamos aqui, transmiti o som da minha filha na barriga da Márcia, na CMN aqui, coisa que acho que nunca houve no mundo isso, porque a minha irmã médica gravou o som da placenta e o coraçãozinho da Marcela batendo, nós transmitimos. E foi o comecinho da CMN, não é? Aqui no Bloco F. Exatamente. Ainda, como disse, era 750 a Rádio da Sorte, isso. Rádio Renascença. Aí depois, eu já não estava aqui. Bom, trabalhei também na Tropical também, né? Tropical, antiga Brasiliense, também foi uma época boa. Temos foto aí dela, inclusive, da Tropical. Temos várias fotos aí que trouxemos, que mandamos e enviamos a vocês a pedido da Ana, da Maria Mália, do Lucas. Nós vamos mostrar as fotos aqui. Se vocês puderem. Olha lá, essa aí é a Rádio Tropical. Eu inaugurei o estúdio dela na 13 de maio 650, 1988, 28 de janeiro. Tem mais fotos, né? Essa é a Tropical, na 13 de maio. Aí é CMN mesmo, mas na Ramos Azevedo 622, onde estamos até hoje. Tem uma foto que vocês estão recém-casados na Rádio Renascença, era esse nome? Pronunciei corretamente? Ou 750, a Rádio da Sorte, eles falam. 750 é a frequência da rádio. Qual foi o primeiro programa que vocês apresentaram juntos? Esse aí é do nosso casamento recente. Esqui, Márcia. A Márcia ainda morena, olha lá, cara. Cabelos cacheados e tal. E qual foi o primeiro programa que vocês apresentaram juntos? Foi o programa O Mundo Precisa de Amor, programa Esqui e Márcia. Agora, quando eu cheguei na CMN, a Márcia gosta até de falar isso, eu não falei na outra entrevista que eu dei, lá para o Calixto, na 79, 70 anos da 79, nós nos trombamos aí na entrada do estúdio. E ela já fazia programas que ela
tinha feito jornalismo aqui, uma grande locutora, não por ser minha esposa, e ela fazia também algumas mensagens que eu apresentava no programa. Depois que nos casamos, passamos a fazer o programa juntos na CMN, não é? Rádio Renascença 750. Esqui, fala mais um pouquinho para a gente dessa Rádio Renascença aqui no Bloco F. A Rádio F. Renascença aqui foi realmente uma grande época. Tinha Marco Antônio, não o Marco Antônio Moreno, que também é um grande locutor, mas era o Marco Antônio narrador, Luiz Ronaldo, Luiz Aguiar, e grandes locutores aqui, Drauzio Mauro, o JR, nós tivemos, quem mais? Frateschi, o Gil, uma curiosidade. Nós apresentávamos um jornalismo, o Jornal das 11h30 da Renascença, era apresentada por nós três, Besquiza, Frateschi e Schiavone. Curiosamente, Besquiza tem S e tem Esqui, né? Frateschi tem Esqui e Schiavone tem Esqui. E todos os três nomes têm 9 letras. Um senhor jornal, às 11h30. Frateschi, Schiavone e Besquiza. Frateschi, que será um dos convidados, né? Já está convidado, a gente só falta agendar. Marco Cesário Frateschi. Sim. Grande locutor, grande amigo, pessoa que é em tributo uma grande amizade e admiração. E aqui nós tínhamos no Bloco F a Rádio Renascença e ao lado da Renascença uma discoteca. Exatamente, era o tempo do vinil. Do vinil. Do vinil. E foi muito... Domingos Leone estava na crista da onda também. Esse período era o dirigido pelo... Luiz Soares. Luiz Soares. Exatamente. Tá certo. A dona Ruth era da secretaria do escritório, tinha Cidinha Pinhuí e todos os companheiros. Alcides Cossenzo fazia o amadorismo. Luiz Carlos Brisa trabalhou também nesse tempo. Realmente sensacional. Timaço, né? Vamos lá, meninas. O que o senhor acredita que te fez se aproximar mais da carreira de comunicador, radialista, jornalista? Eu sou espírita cristão, Lucas. Nasci num lar católico romano, sempre fui muito religioso. Teve um ano que eu comunguei os 365 dias do ano, sem pular nenhum. Mas eu me tornei espírita cristão. O espiritismo me mostrou a bondade de Deus com a reencarnação. Uhum. Se a reencarnação não existisse, eu não acreditaria nem em Deus, porque Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Eu, com 5 anos de idade, pegava a latinha de massa de tomate da minha mãe. Naquele tempo não tinha sachê, era a latinha de massa de tomate. A mãe usava. Aí eu batia a beiradinha dela para não machucar a boca e fazia de microfone debaixo da mesa, com 5 anos de idade. De onde que eu trouxe isso? De onde que eu trouxe o amor para, por exemplo, a família era grande, meu pai comprava a lata de Toddy e eu ficava lendo, tomando café, Toddy, sabor que alimenta, chocolate e tudo. Eu ia no banheiro, pegava um jornal e ficava lendo a propaganda lá no banheiro, entendeu? Então, isso tudo prova o quê? Que o rádio está no meu sangue, eu digo, no meu perispírito, no meu espírito. Isso vem de outras vidas, eu acredito. Foi esse amor pelo rádio que me fez entrar no rádio. Eu sou advogado, como eu sempre falo, mas nunca ganhei minha vida como advogado. Gostei muito do curso, fiz aqui na UNAERP, fui orador da minha turma, fui aprovado com louvor na Sé em São Paulo, mas eu constituí apenas entidades filantrópicas, fiz pequenas causas e depois pedi licença da OAB. Eu sempre ganhei minha vida com o rádio, bendito rádio. Aliás, quando fiz as apostilas do rádio, o Gil deve se lembrar disso, nós lemos lá na Barça que o rádio foi inventado pelo brasileiro Roberto Landel de Moura antes que Marconi. Isso está nas apostilas que nós fizemos. É um padre gaúcho, nascido em Porto Alegre, e ele também teve o condão de descobrir a chamada fotografia Kirlian, 32 anos do que os russos Valentin e Semyon Kirlian, mas ele chamava de efluviografia. Hoje o nome dele, pode olhar lá no Panteão dos Heróis, lá em Brasília, está lá, Roberto Landel de Moura. Então o rádio
é fantástico. Eu digo com todo respeito aos demais, é o maior veículo de comunicação de massa do mundo. E em Porto Alegre existe o Memorial Brandel de Moura. Claro. Né? Inclusive as pesquisas acadêmicas comprovaram todo essas descobertas dele, né? Vamos falar de descobertas, não é? Não há dúvida. Ele esse trabalho, nos Estados Unidos. Esse trabalho que ele desenvolveu hoje, ele é documentado e não é papo de brasileiro, não. Não. É a mesma briga do Santos Dumont e os irmãos Wright. Só que o Santos Dumont voou sem catapulta. E perante o público, os irmãos Wright não. Sem público e com catapulta. Documentado e integrado ao mundo acadêmico. É verdade. Integrado ao mundo acadêmico. Marquem esse nome, Roberto Landel de Moura. Senhores futuros jornalistas. O senhor acredita que a sua formação em Direito colaborou na sua carreira como comunicador? Bastante. Nossa, como. Aliás, é um curso fantástico. Colabore muito. A gente tem que respeitar todos os direitos. Eu gosto muito de um pensamento de Benito Juárez, do México. O respeito ao direito alheio é a paz. Então, o curso de Direito me ensinou mais do que nunca a respeitar o direito alheio e a ver também, defender os nossos direitos e a buscar um direito humano cada vez mais próximo do direito divino. Porque eu falo hoje no programa, na lei de Deus não tem corrupção como a que há atualmente no Brasil, infelizmente. Suprema vergonha da nação. Mas nós temos que esperar o tempo de Deus. Deus proverá. Porque Jesus disse, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. O Brasil está sedento de justiça, não a corrupta. O senhor, como comunicador, formado em jornalismo, o que o senhor acredita ser crucial para se ter hoje um bom jornalista, radialista na área? Gostar de ler, gostar da profissão. Aliás, viemos para cá conversando sobre isso. Me lembro de Leonardo da Vinci. Faça o que você gosta e nem parece que você está trabalhando. Então, o jornalista está sempre ligado, sempre com a antena ligada. O radialista também, sempre buscando fatos para enriquecer o seu vocabulário, os seus conhecimentos, não é? Estudando sempre a maneira mais simpática de falar, conquistando cada dia mais ouvintes, sem a pretensão, é claro, de ser o bambambam, o maioral, não, mas eu sempre digo, nós temos a nossa parcela de audiência. Nós temos os nossos ouvintes. Hoje o Zap, por exemplo, o WhatsApp, que nós chamamos de Zap, é uma bênção para o rádio. O Gil sabe como era difícil transmitir uma reportagem. Hoje, em qualquer celular, você aperta o microfone lá e fala, e manda. Olha, o Gustavo Xavier não mandou, não sei se foi pelo Zap. Foi por comentário no YouTube. No comentário no YouTube. Mas se ele tivesse mandado pelo celular, bom, que o YouTube é melhor, porque a rádio está no YouTube. Mas estou dizendo, o Zap veio trazer muito gás para o rádio, especialmente o AM, porque o AM perdeu muito campo, não é? Com o crescimento das FMs. Os prefixos das emissoras foram trocados, todos eles, pela Revolução de Março de 64. A 79, inclusive, tem este nome porque era o prefixo dela, ZYR79, entendeu? Mas todos os prefixos mudaram. A PRA7, que é a Clube, não é mais PRA7, era antigo prefixo. Então, nós precisamos nos dedicar, ter amor à profissão, Lucas, saber o que é preciso falar, procurar ser simpático, não acusar ninguém sem não procurar também, vamos dizer, destacar o fato negativo. Perdão. Durante a pandemia, nós fazíamos questão de dar quantas pessoas eram salvas. Nós pegamos os dados dos Estados Unidos, do instituto de lá, de uma universidade, e dávamos quantos foram salvos. Todo mundo, tragédia, morreram tantos. Sim, mas e quantos se salvaram? Sem falar que, no nosso entendimento, a pandemia foi uma grande jogada econômica e política. E, infelizmente,
crucificaram o tratamento precoce, sendo que os maiores cientistas do mundo aprovam o tratamento precoce do 2º ao 4º dia, cloroquina, azitromicina, zinco, 22 respirações por minuto, é feito um tratamento por telemedicina, o sujeito não vai nem para o hospital, não vai ser entubado nem nada e não gasta dinheiro nada. Vaga, mas isso não dá dinheiro. Na época não dava dinheiro para quem estava lucrando com a pandemia. Iski, e sobre o seu programa atual, né, na Rádio CMN, qual que é o seu quadro favorito, que você mais gosta de falar lá? É um todo. Viu? Maria Amália? Isso. Maria Amália, você usa sandália, Maria Amália? Só para rimar. Viu? Nós começamos, eu faço questão de abrir o programa com um pensamento. A Márcia faz um pensamento também. Aí entra a gravação. Aí eu sempre cumprimento, como desde o tempo de São Carlos, eu digo, agora é a tarde, né? Uma tarde infinitamente boa, um céu muito azul para você. Está chovendo, mas eu estou falando céu azul, que é um céu espiritual. Boa tarde, Márcia Schiavone, minha esposa querida, meu amor, minha vida. Ela fala, boa tarde, amor, então boa tarde, ouvintes e tal. Começamos. Tocamos uma música. Em seguida vem mensagem de vida. Uma mensagem de fé, de amor, textos positivos. Negativos nós não falamos. E em seguida vem o quadro da Márcia, muito apreciado, que é Vida de Artista. São 10 minutos, das 14h20 às 14h30. Às 14h30 entra a hora do Zap. Então nós colocamos no ar as mensagens de voz e também de texto, nós lemos também. E em seguida nós temos segunda e terça, temos a receitinha do dia. Fazemos esporte. Depois da hora do Zap é esporte, sou eu que redijo e apresento. Segunda e terça tem, depois do esporte, a receitinha do dia. A Márcia lançou 3 livros de culinária, não só de receitas, vários assuntos muito bons. Ela inclusive fazia isso quando a conheci. O Frateschi tinha um programa apresentando receitas de tudo. A Márcia enveredou por esse caminho e se deu bem. Depois do esporte vem o quadro de segunda e terça, a receitinha do dia. Às quartas-feiras, a Marcela Schiavone, perdão, a Marcela Schiavone, ela faz Nos Bastidores da Vida. Hoje ela falou sobre Monteiro Lobato, 18 de abril, nascimento de Monteiro Lobato, e até se lembrou que eu contei a ela que eu li todas as obras de Monteiro Lobato quando na minha infância fiquei doente, 3 meses de cama sem sair da cama, sem comer comida de sal, e o meu amigo Márcio Junqueira, que a minha família sempre foi, graças a Deus, muito modesta, não tinha essa coleção, mas ele me emprestou. Eu li todas as obras de Monteiro Lobato. Marcela faz Nos Bastidores da Vida, sempre com boas notícias, às quartas-feiras. Chama Nos Bastidores da Vida. Em seguida vem notícia, horóscopo e uma segunda música fechando o programa. Compreendeu? Quanto tempo perdão. Nas quintas-feiras o Lucas Moreira faz, no lugar da receitinha, e da Marcela faz programação cultural. É um jovem jornalista, Lucas Moreira. E na sexta-feira, nesse horário, um pouquinho antes das notícias, eu faço a tradução da semana. Os ouvintes pedem e eu faço a tradução. Vai tocando a música e eu vou fazendo a tradução. E quanto tempo o programa já está no ar? 1 hora. Não digo o programa estreou... Bom, nós começamos, nós inclusive constituímos a Schiavone Comunicação em 2002, mas nós já estávamos antes juntos, né? Entendeu? Oficialmente mesmo a empresa, que hoje já não existe mais por causa da pandemia, mas o programa nosso é independente. Sim. Nós sustentamos o programa, graças a Deus, com os anunciantes. Então, a Márcia está completando. Eu te dei o meu cartão de 60 anos, a Márcia está fazendo 40 anos de rádio. E nós vamos completar 37 anos agora. 1º de maio é dia do nosso casamento. Casamos em 86, são 37 anos. Iski e Márcia juntos, graças a Deus. Que bom. Iski, o senhor poderia dar uma palhinha de como é os pensamentos que o senhor faz na rádio? Marujo domina o mar remando contra a maré. Sem sofrimento na vida,
ninguém sabe se tem fé. Regueira Costa, médium, Francisco Cândido Kardec Xavier. O senhor, como já foi falado agora aqui na entrevista... Pode me chamar de você, Lucas. Não que eu me sinta velho, é que você é tão simpático. Obrigado. Você, por meio das redes sociais, como você já falou aqui na nossa entrevista, você demonstra ser um servidor árduo da doutrina espírita. Sou espírita cristão, mas respeito todas as religiões e principalmente os ateus. Sim. E o senhor, você sempre fez parte dessa religião ou foi introduzido ao Não, longo como da disse, vida? eu fui católico muito tempo. Eu fui da Legião de Maria, fui da Congregação Mariana. Com 13 anos, 14 anos, eu usava calça curta. Aquele tempo era o tempo da calça curta, não existia bermuda. Quando a gente ficava jovem, a calça baixava até o tornozelo. E eu já tinha calça curta e já usava uma fita larga com 5 estrelas. Fui presidente da Congregação Mariana. Depois eu fui da Congregação Mariana Adulta, da Catedral de São Carlos Borromeu, em São Carlos, onde nasci. E depois fui da Legião de Maria. Os agrupamentos eram conhecidos como Presidium, não de presos. Presidium quer dizer um grupo, e todos os nomes eram de Nossa Senhora em latim. O nosso era Mater Salvatoris. Até hoje me correspondo com Alcides Zanetti, que é companheiro de infância. Ele era o presidente do Presidium Mater Salvatoris, da Legião de Maria. Eu era o secretário. E depois vim para Ribeirão Preto. Eu tenho, é claro, um primeiro casamento no catolicismo romano. Tenho 3 filhos, 3 netos maravilhosos, graças a Deus. Agradeço. 3 filhos com Maria Berenice, que já está no mundo espiritual, a quem agradeço. Diz Emmanuel que o débito da ternura e da gratidão jamais termina. Mas conheci a Márcia em 85, em 86 nos casamos, estamos até hoje, e sou espírita cristão. Eu digo que o espiritismo caiu na minha garganta como a água cai na goela de um sedento 7 dias no deserto. E que eu não estava no fundo do poço, estava 1 metro para baixo do fundo do poço. Aí então um amigo meu, que também é radialista, trabalhou em rádio na época, na Euriclés Nascimento de Paula, tem hoje, aqui na Arnaldo Vitoriano, parece muito serviço para o pessoal da UNAERP, com xerox e tal, computadores. Ele falou, por que você não estuda a doutrina espírita? E tinha lá a banca do livro espírita do amigo Sebastiãozinho Martins de Moura, e eu atravessei a praça, comprei os livros, comecei. Aí veio também o caso de uma sobrinha da Berenice que estava com lúpus. Os médicos deram 2 meses de vida e eu tinha sofrido um grande baque na vida política. Fui impugnado na minha candidatura a vice-prefeito por ter cumprimentado um amigo no microfone da 79. Então a Berenice falou, vamos lá na casa do seu Egito Pedreschi. E nós incorporamos lá um espírito que nos deu o nome, Constantino Brocaglia, deu a cidade onde vivia, Pietrelcina. Eu não conhecia, acabei depois de 5 anos descobrindo que ela existe, é a cidade do Padre Pio, e me tornei espírita cristão. Agradeço muito, digo que o espiritismo é o fio de Ariadne que nos livra do labirinto da fé cega. E de que forma o senhor tenta levar um pouco dos ensinamentos espíritas para o seu programa? Através das mensagens, através dos pensamentos e no meu comportamento. Várias pessoas pedem, eu faço muitas preces de casamento, vou fazer uma de batizado agora sábado, do menino Mateus, filho da Bianca e do Guilherme. Fiz a prece do casamento dos pais e fiz também dos avós, o meu amigo Emílio, que hoje é partícipe da botica fitoterápica Mãe Santíssima, que nós estamos montando lá na Sociedade Espírita União e Caridade, Rua Marcondes Salgado 223. Trabalho com a fitoterapia, sou médium psicógrafo, médium de corporação, mas, como disse, respeito todo mundo, não somos melhores do que ninguém, apenas temos confiança, seguimos uma reta, diz a matemática. Amália, Lucas e Ana Clara, Andrei e querido professor Gil Santiago, a quem rendo minhas homenagens e gratidão. A matemática diz, por 2 pontos dados passa uma e uma só reta.
por 2 pontos dados, Jesus e Kardec, passa uma e uma só reta, a doutrina espírita cristã. Porque Emmanuel disse a Chico, além do famoso disciplina, 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 ele disse: Chico, se alguma vez eu te disser algo que esteja fora de Jesus e Kardec, deixe-me e siga Jesus e Kardec. Compreende? Não é só Jesus, Espiritismo não é só Jesus e não é só Kardec, são os dois. Mas é o Evangelho redivivo, não é? Para redivivo e atuante com Jesus, para implantar com Jesus a religião cósmica do amor universal, diz Emmanuel no prólogo do livro Fonte Viva. Então a doutrina espírita cristã é uma escola cristã, como tantas outras. Lembramos do Cristo, amar ao próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. Só que acredito na reencarnação, acredito na lei de causa e efeito e acredito que todos nós tendemos à perfeição. Esqui, com tantos anos de carreira, com toda a sua história, com tudo que o senhor contou para nós, qual é a sua lembrança mais importante, mais marcante na rádio que o senhor quer levar para as suas gerações, para o resto da sua história? É o prazer de falar com as pessoas e de ser reconhecido, não é pelo fato de ser reconhecido. Às vezes a pessoa fala, eu ouço eu conheço essa voz. Porque o rádio não tem imagem, né? Agora tem com as emissoras que lançaram a televisão também. Mas o interessante é que muita gente nos conhece pela voz. Como a Márcia. Eu conheço essa... você é a Márcia. Você é o Schiavone. Eu estou vendo, você é locutor. Então, isso estabelece uma conexão muito grande. Pessoas que nos confiam os seus problemas. Hoje uma ouvinte... mandou lá um zap, uma mensagem no zap de texto da Dona Maria Luísa. A mãe dela está com Alzheimer, 80 e quase 90 anos, já nem reconhece mais a filha, mas ela disse que ouve o nosso programa todos os dias. Você quer alegria maior que essa? Você quer felicidade maior que essa? Quer a chave da felicidade? Faça a felicidade de alguém. E o rádio, através do rádio, nós fazemos a felicidade de muitas pessoas. É só usar bem. Como tudo na vida. Nós podemos fazer o bem em tudo que fizermos. E o rádio muito mais ainda. Porque é esse grande e maravilhoso meio de comunicação de massa, lançando aí aos espaços essas ondas maravilhosas, levando amor, levando alegria, levando paz, levando motivação, levando arte, conhecimento, entretenimento. Então, é uma semente que a gente planta a cada dia e depois vê produzir bons frutos, graças a Deus. Bom, isso que foi... Eu uso o microfone sempre pertinho. Aprendi isso, sabe com quem? O famoso Cid Moreira. Fale sempre... Bem pertinho. Bem pertinho do microfone, sem dar puff, não é, André? Foi com essa pergunta que a gente encerrou nossa rodada e eu queria agradecer o senhor pela oportunidade que o senhor nos deu de conhecer um pouco da sua história, que foi tão marcante na rádio. E você passar, além pra gente, você passar para todo mundo que está assistindo a nossa entrevista agora. Queria agradecer também ao coordenador Gil Santiago, a produção do Andrei Violante e o de Leonardo Rabelo, da Rádio Naerp. E além disso, queria agradecer minhas colegas de microfone, Maria Amália e a Ana Clara. E eu faço questão e tenho a satisfação de recebê-lo aqui e parabenizá-lo pelos 60 anos de rádio. Que maravilha. Muito obrigado, Gil. E agradeço essa oportunidade de falar a vocês. E eu falo mais que a boca mesmo, né? Falei muito aí e coloquei minha alma, meu coração para fora nas ondas artesianas, e essa é a minha vida. Agradeço a Deus. Quanto mais eu vivo, mais eu agradeço a Deus, mais eu louvo a Deus e mais eu peço a Deus: guia-me, Senhor, para o teu amor. Ó Senhor, Senhor, Deus é amor, Senhor. Obrigado pelo rádio, obrigado, Gil. Parabéns
Gil Santiago, por esse trabalho maravilhoso. Você está formando gerações conscientes, jornalistas conscientes da grande responsabilidade, porque nós dizemos liberdade é responsabilidade. Somos livres, mas devemos ser responsáveis. Então, Ana Clara, Maria Amália, Lucas, Gil, Andrei, muito obrigado. Ouvintes da Rádio Unaerp, aquele abraço e até de repente. E leve o nosso abraço carinhoso, o nosso beijo para Márcia. Márcia, e eu queria agradecer a Márcia aqui também, porque se não fosse a Márcia, eu acho que o senhor não estaria aqui neste momento. É verdade. Então a Márcia é uma peça crucial na sua vida. Eu nem existiria, não é? Porque ela é meu amor, minha vida, minha esposa querida, como abre o programa todos os dias. Márcia Luísa Norcini Schiavone. E ela tá aqui nos comentários com a gente também. Ela mandou um comentário aqui pra gente, ela mandou um abraço pro pessoal, falou que tá adorando a entrevista, que ela tá acompanhando muito aqui, que contando com o senhor, meu contando amor, a eu nossa falei história. da trombada que nós demos, hein? Você já era radialista quando eu a conheci, sim. Não foi comigo que você surgiu, você já brilhava antes do esqui. Mas agora até ela me chama de esqui, não me chama de outro nome. Então um beijo a você, Márcia, Marcela, nossa filha pretinha. Aquele abraço. Agradeço a todos os ouvintes por ter nos acompanhado até aqui. E para você que perdeu algum trecho da nossa entrevista, ela vai ficar na íntegra no YouTube e no Facebook da Rádio Unaerp. Uma boa noite e acompanhe a programação da rádio. Mais uma transmissão da Rádio Unaerp. Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Neto Túbero e Leonardo Rabelo. Coordenação, Gil Santiago. A Rádio Unaerp dá voz à sociedade.